Olá, muito boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui hoje e poder, de facto, partilhar convosco aquilo que são as nossas ideias e o trabalho que temos desenvolvido. E começo pelo título. O título que o José Neves me deu era Química aplicada ao património e as parcerias com as humanidades e as artes. E a primeira coisa que eu pensei é assim: "Epá, eu não posso ir à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas com um título destes. Isto é demasiado redutor. Pensei assim, eu vou e tenho que levar um título mais erudito. Pensei assim, e se Lucas tivesse razão? Será que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido? Ou conversa sobre ciência, arte e conservação? É claro que isto implicava estudarmos os Evangelhos, mas não é isso que vamos fazer. Eu vou fazer mesmo é a ideia inicial, que é falar um pouco sobre os trabalhos que nós desenvolvemos no Laboratório Hércules e agora, obviamente, no Intupasso. Bom, o Laboratório Hércules. Hércules é um acrónimo para a Herança Cultural de Estudos e Salvaguarda. E o Laboratório Hércules foi criado em 2009 na Universidade de Évora. O objetivo era criar um centro de investigação que pudesse cruzar as ciências exatas e biológicas no estudo de património, cruzando com as humanidades. Bom, como é que nós trabalhamos? Nós, no Laboratório Hermes, temos essencialmente quatro grandes linhas de investigação, abordagens arqueométricas para as culturas do passado, muito focado nas grandes questões da arqueologia, na mobilidade das populações, nos comportamentos socioeconómicos, nas tecnologias antigas. Ciência para as artes, muito dedicado às técnicas de produção artística, mas também às técnicas de produção vernacular e tradicional. Depois, as ciências para a conservação do património, muito prática, muito para dar resposta às necessidades do setor da conservação e restauro. E, finalmente, a última linha de investigação, que é novos materiais e ferramentas para o património cultural. E esta linha de investigação não é tanto de investigação, é mais de inovação e desenvolvimento, criar novas ferramentas, criar novos produtos. Bem, o que é que nós pretendemos fazer? Nós queremos ir de encontro às necessidades do setor da património e das artes, queremos desenvolver projetos colaborativos nas áreas de investigação e, obviamente, desenvolver projetos de referência muito na área da conservação e restauro. Bom, como é o que é que nós pretendemos fazer, ou o que é que nós fazemos? Por um lado, produzimos conhecimento, damos suporte técnico-científico para os vários parceiros. O nosso objetivo é, de facto, que as intervenções que nós temos tenham impacto na sociedade, possam, de facto, criar condições para melhorar a sociedade e, com tudo isto, também pretendemos inovar. E isto, muito do trabalho que é feito com enquadramento internacional. Nisto tudo, nós tentamos também dar resposta a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Quem é que nós somos? Bem, penso que vocês nos conhecem, já estamos juntos há algum tempo, mas neste momento temos 40 doutorados, temos 35 alunos de doutoramento, temos dois técnicos, e o que torna este laboratório diferente de tudo aquilo que existe é, de facto, que esta equipa, que é uma equipa multidisciplinar, com pessoas da área da química, da geologia, da bioquímica, da ciência de materiais, da arqueologia, da arqueometria, da conservação e restauro, da ciência da conservação, é que esta equipa multidisciplinar é suportada por uma forte infraestrutura analítica que compreende diversos laboratórios equipados com tecnologias de ponta. E isso é aquilo que nos diferencia de tudo o resto. É claro que nós, para além da infraestrutura laboratorial fixa, nós temos também, como sabem, é muito importante quando se trabalha em património, quando se trabalha com obras, de facto, em que a questão da amostragem pode ser um problema. Obviamente temos uma unidade móvel que nos permite utilizar técnicas não invasivas e realizar trabalhos in situ. Podemos trabalhar num museu, podemos trabalhar num campo arqueológico, onde seja, e vão desde técnicas de imagem até técnicas de análise de ponto. Bom, vamos então começar. E o que é que nós analisamos? Eu, como sou modesto, eu diria que nós analisamos tudo. E nós analisamos argamassas, pedras, metais, madeiras, enfim, tudo e mais alguma coisa. E, de facto,
com a capacidade analítica que nós temos capacidade de analisar qualquer tipo de material. Mas o mais importante não é aquilo que analisamos, é porque é que analisamos. E normalmente tentamos dar respostas a questões como estas: quem fez, onde foi feito, como é que foi feito, porque é que está nestas condições, por exemplo, onde é que foi produzido. Tudo isto são questões que normalmente nos trazem e com as quais nós tentamos, com as notas de abordagem, dar algum contributo. Quando eu digo algum contributo, é que nós não temos uma varinha mágica e por isso estamos sempre limitados por aquilo que é possível realizar. E a primeira mensagem que eu queria deixar é que, independentemente de todas as técnicas analíticas que nós temos à nossa disposição, nós, o primeiro instrumento que nós temos são os nossos olhos. Por isso, estar com o objeto, sentir o objeto, conhecer o objeto é fundamental para qualquer estudo que se vá fazer. E isso, obviamente, implica estar, de facto, a observar, tentar ter alguma informação e tentar perceber todos os detalhes. E depois, obviamente, documentamos. E documentamos neste momento, com fotografia digital. Há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, nós ainda utilizávamos fotografia a preto e branco, que tínhamos que regular. Neste momento já se utiliza a fotografia digital padronizada. E é isso precisamente que fazemos. Por isso, a primeira mensagem é estar com o objeto, sentir o objeto, observar o objeto. E depois, então, podemos definir a metodologia analítica. Mas, e de facto, os nossos olhos fazem muito. Por exemplo, esta pintura que veio até nós através de um particular, tinha sido comprada supostamente como sendo um José Malhoa, mas quando nós observamos, e basta observar com os nossos olhos, isto era a assinatura desta pintura e é bastante distinta da assinatura do José. Ou, por exemplo, esta pintura que está, estas duas pinturas, a pintura do lado esquerdo veio através da Polícia Judiciária, tinha sido apreendida, e aquilo que se verifica, do ponto de vista estilístico, é muito semelhante às pinturas do José Malhoa deste período, mas o que acontece é que, de facto, na pintura da esquerda, a vegetação foi pintada primeiro e a seguir foi pintado o céu, e nas pinturas do José Malhoa acontece sempre o inverso. Ele pintava sempre o céu, deixava a reserva, depois então pintava os restantes elementos. É claro que eu digo isto é a primeira observação e dá logo indício de que aquela pintura seria obviamente um falso, mas aqui a grande questão era, depois temos que complementar tudo isso com outras técnicas analíticas que vão corroborar aquilo que se diz. Mas, de facto, a fotografia e a observação é essencial, e quando nós documentamos o objeto no seu todo ou documentamos as partes do objeto. Isto aqui, por exemplo, é a Dormição da Virgem, é uma escultura monumental de Vila Viçosa, e de facto nós, ao longo do processo de intervenção e restauro, ela foi sempre documentada. Ou então, como a Custódia de Belém, que todos que conhecem, que pesa 8 quilos em ouro maciço, com os moldes na técnica de Ron Boss, quando foi feito o restauro no Laboratório José de Figueiredo, aquilo que nós fizemos foi documentar todo o processo, desde a desmontagem até depois à conclusão da obra. E isso faz com que nós consigamos também documentar detalhes. E os detalhes são muito importantes para conhecer a técnica de produção artística, como nós estamos aqui a ver alguns elementos de um dos apóstolos, mas também nos permite ver patologias em que aqui temos, por exemplo, destacamento do esmalte, está mal, destacamento do esmalte, temos o ouro também a destacar do esmalte, e temos na figura da direita eflorescências salinas nos esmaltes. Reparem que, neste momento, o que eu estou a dizer é que nós documentamos com fotografia, por isso a fotografia é essencial em todo o processo que nós fazemos, e quando nós fotografamos com os iluminadores frontalmente à pintura. Mas se eu colocar os iluminadores a cerca de 5 a 10 graus em relação à superfície, eu consigo ver todas as irregularidades da superfície e consigo ver detalhes. Por isso, a fotografia rasante é também uma fotografia que é muito informativa na abordagem que nós fazemos aos objetos. E aqui, por exemplo, vemos todo o craquelin nesta pintura do Silva Porto. Ou então nesta pintura do José Malhoa pintor, não é José Malhoa cantor, é o pintor. Aqui nós podemos ver o craquelin, mas podemos também ver a grafia pictural, podemos ver alguns empastelamentos feitos pelo próprio pintor. Ou então, neste exemplo da charola do Convento de Cristo, nós temos aqui os anjos do tambor central. Estes anjos medem cerca de 3 metros de altura,
e o mais interessante é ver a fotografia em rasante, em que se vê que a pintura foi feita diretamente sobre o suporte pétreo, sem qualquer tipo de preparação do substrato, em que se vê toda a regularidade. Bom, como vos estou a dizer, a documentação é fundamental, a fotografia é fundamental, e neste momento nós temos todo um conjunto de tecnologias digitais que estão ao nosso alcance, e uma delas, por exemplo, é a fotogrametria, que nos permite realizar, com base em fotografia, criar modelos tridimensionais. Por isso, o que estamos a ver em baixo são modelos que se podem manipular, mas que não são, na realidade, modelos que resultam da utilização desta técnica de fotogrametria, que é uma assemblagem de diferentes fotografias em diferentes ângulos, que permite recriar um objeto tridimensional. Ou então, podemos também recriar com um laser 3D, em que é possível recriar um objeto e criar também o objeto tridimensional. E com isto podemos criar uma exposição virtual. Por isso, o que temos aqui não é mais do que um conjunto de objetos virtuais que foram colocados e que podem fazer uma exposição. E podemos ainda ir mais longe, neste caso, com o software Unity, que é o software para a produção de videojogos, foi possível criar uma visita virtual a um museu, onde a pessoa usa um capacete e usa um manípulo e pode entrar dentro do ambiente virtual e pode, inclusive, manipular peças e colocar vídeos a funcionar, tudo isto dentro de um próprio ambiente virtual. As tecnologias digitais são importantes para este tipo de função, mas também são importantes enquanto documentação, e neste momento é isso que nós fazemos também, é tirar partido dessas tecnologias digitais e criar objetos, neste caso objetos tridimensionais, onde nós podemos colocar toda uma série de informação e de metadados. Podemos colocar, por exemplo, os mapeamentos de patologia, podemos colocar os pontos de amostragem, os pontos de análise, tudo isso é possível fazer neste tipo de objetos. E fazemos, por exemplo, neste caso, é uma das capelas da Sé de Évora. Aqui, por exemplo, foi na Torre de Homenagem de Beja, quando caiu uma parte do varandim, caiu e foi necessário colocar um andaime de emergência. E como não havia qualquer documentação sobre a Torre de Beja, que era uma coisa impressionante, e antes de colocasse o andaime, foi-nos solicitado pela Direção Regional de Cultura que fizéssemos o levantamento, e isso foi feito com base num drone. É claro que depois de fazer o levantamento externo, gostávamos também de fazer a parte interna da torre, que achamos que era interessante. As tecnologias digitais são muito importantes, mas neste momento o que eu queria falar é que nós, até agora só vos falei da radiação visível. A radiação visível é uma zona muito pequena do nosso espectro eletromagnético, entre os 400 e 800 nanômetros, mas na realidade nós temos todo um espectro eletromagnético à nossa disposição. Temos radiações mais energéticas, como os ultravioletas e os raios-x, temos radiações menos energéticas, como os infravermelhos, e o mais importante é que diferentes radiações interagem com a matéria de forma diferente. E por isso nós podemos tirar partido da forma como as radiações interagem com a matéria para também tirar uma informação diferente sobre isso. E a primeira técnica que eu vos vou mostrar não é mais do que uma fotografia em que esta é uma fotografia com luz visível, feita é um Meteor Homo do Frei Carlos, o pintor luso-flamengo que viveu em Évora no século XVI, mas eu posso, se eu utilizar uma lâmpada de luz, uma lâmpada de ultravioleta, eu posso tirar partido de um fenómeno que é um fenómeno de fluorescência. Ou seja, se eu irradiar com radiação ultravioleta, alguns dos materiais absorvem aquela radiação ultravioleta e vão fluorescer na região do visível. E isso faz com que esta mesma pintura, vista com uma câmara com um filtro de ultravioleta, onde se tem a incidir radiação ultravioleta, eu consiga ver todas as zonas de repintos, todas as zonas que não são originais. Isto é extremamente importante, por exemplo, para um conservador-restaurador, mas também para um cientista como eu, que vai, se eu quisesse, vamos pensar que um historiador de arte me colocava a situação de que eu preciso saber quais foram os materiais utilizados pelo Frei Carlos nesta pintura. Se eu não tiver esta informação, eu posso retirar amostras de zonas que não são zonas originais. E, obviamente, isso irá criar resultados que não são resultados fidedignos. E por isso, esta fotografia, que é muito simples de realizar, é muito, muito informativa. Mas pode ter outras funções. Por exemplo, nesta pintura, que era de um particular, era deste pintor do século XIX, Joseph Torres, um pintor americano, é uma pintura muito feinha,
a meu ver, mas em radiação ultravioleta aquilo que nós vemos é que tem uma série de alterações, mas suscitou-nos, de facto, algum interesse, foi esta. Isto não se pode apagar estas luzes. Isto não se consegue ver. Desculpem lá. Suscitou-nos aqui na região direita, onde normalmente está a assinatura, que é invisível, era imperceptível, era completamente imperceptível, mas de facto, só depois, observando com detalhe, é que se percebe que havia ali uma alteração, mas na radiação ultravioleta foi bastante visível. E depois o que foi interessante é que, ao ver os locais das assinaturas e as assinaturas, se consegue perceber isto era radiação visível em cima e em baixo, na radiação ultravioleta, onde se percebe que houve uma tentativa de fazer uma primeira assinatura e não correu particularmente bem, disfarçaram e acabaram por fazer a pintura do outro lado. Por isso, nós usamos a radiação infravermelha, visível, usamos a radiação ultravioleta, mas podemos também ir para o outro lado do espectro e usar a radiação infravermelha. E a radiação infravermelha tem uma particularidade, é que se a superfície, se a camada de superficial for muito fina, as radiações infravermelhas conseguem penetrar dentro dessas camadas e chegar ao substrato. Se no substrato houver um material que absorva no infravermelho, como é o caso do carvão, o que vai acontecer é que vai haver zonas onde vai ser absorvido e as zonas onde a radiação infravermelha vai ser refletida. E então, se eu tiver uma câmara que não é mais do que uma matriz de detectores que são sensíveis à radiação infravermelha na região dos 1800 nanômetros, por isso já bastante longe da região do visível, eu posso então detectar aquilo que nós sabemos que é o desenho subjacente ou o esboço que foi realizado. E vou-vos mostrar, de facto, aqui um exemplo. Isto é, novamente, a pintura do Frei Carlos, aquele é de Xiaomi, que nós vimos há pouco, e agora vamos ver aqui a refletografia de infravermelho, onde se vê todo um desenho pormenor. E isto é extremamente importante, porque, como sabem, e sabem melhor do que eu, isto é a grafia pictura, isto é de facto a assinatura deste mestre. Porque se uma pintura numa oficina podia ser realizada pelo mestre, mas também por vários dos seus aprendizes e de outros pintores, o desenho, obviamente, seria sempre a marca do mestre. E só como exemplo, vou-vos mostrar aqui esta é a pintura de outro mestre, também, do ponto de vista estilístico, é muito semelhante, mas agora, se nós formos ver o desenho subjacente, vemos que é um desenho completamente distinto do anterior, um desenho muito mais livre, muito mais liberto, enquanto que o outro era um desenho muito, muito rigoroso. Mas podemos ter outras aplicações, por exemplo, até mesmo em pintura moderna. Neste exemplo seguinte, é o exemplo de um doutoramento da Faculdade de Belas Artes, em que se estudou precisamente a pintura do início do século XX da Faculdade de Belas Artes, em que aqui temos a imagem, a fotografia com radiação, com luz visível e a refletografia de infravermelho, que nos indica que antes de se ter feito aquele motivo haveria um desenho de um homem que está por baixo daquela pintura. Vou-vos ainda mostrar outra pintura. Esta pintura foi apreendida pela Polícia Judiciária e a ser vendida como uma pintura do Amadeu de Sousa Cardoso. Enfim, a pintura é muito feinha, mas ia ser vendida, e como sabem, Amadeu de Sousa Cardoso é logo, do ponto de vista de mercado, é logo algo muito, enfim, com muito valor no mercado. E então foi apreendida, e a primeira coisa que se fez foi precisamente os exames da área, e quando fizemos fotografia de infravermelho, o que foi muito interessante é que do lado direito havia uma inscrição que dizia Vladimir 29/7/88, e por isso era sem dúvida um falso, neste caso é um falso intencional, em que foi possível identificar isso. Este exemplo que vou colocar agora é um exemplo muito recente, é de uma tese de doutoramento que eu estou a orientar, da Diana Ramos, que está a estudar precisamente a questão da peritagem de obras de arte. E o que foi muito interessante foi que, no âmbito do doutoramento da Diana, nós começámos a estudar umas pinturas de Malangatana e descobrimos umas pinturas falsas. Isto deu origem depois a uma grande operação da Polícia Judiciária, aliás, a maior operação da Polícia Judiciária até hoje feita, com a apreensão de mais de 40 pinturas de Malangatana e o desmantelamento de uma rede de crime organizado em torno da pintura, também a primeira rede conhecida de crime organizado
em termos de pintura, que operava a partir de uma prisão no norte de Portugal. Então, o caso neste momento está nos tribunais, mas eu vou só mostrar como é que isso se consegue ver. Conseguia-se ver, a peritagem da polícia foi feita essencialmente através da assinatura, porque eles são de facto peritos nessa área, mas nós podíamos ver através de outra informação, como por exemplo a pintura da esquerda é um original do Malangatana, em que se percebe através do desenho subjacente que não se consegue perceber bem. Eu depois posso-vos deixar a apresentação, onde se tem um imenso desenho subjacente, imensas hesitações, e é de facto um desenho muito profundo, e no caso da pintura da direita é completamente ausente de desenho. Isto que estamos a ver é a pintura a preto da superfície, não tem qualquer desenho, não tem qualquer esboço, é mesmo a pintura direta. Podemos ter outras aplicações, até em suportes menos convencionais, como neste incunábulo, em que, como sabem, é impresso e depois é pintado, e nós quisemos ver qual era a inspiração para a pintura feita à mão, como é óbvio, e foi possível com a fotografia de infravermelho chegar à gravura que está por baixo. Ou então eu vou-vos mostrar aqui este outro exemplo, também do mesmo incunábulo. Aqui temos a fotografia e aqui já temos a reprodução feita pela Sílvia Botura. Ou ainda podemos ter outras aplicações ambientes ainda menos convencionais, como é o caso da Gruta dos Coral, onde temos pinturas paleolíticas, em que estas pinturas nós podemos observá-las, mas de facto têm grandes véus de calcite na superfície, por vezes é muito difícil de ter leitura. Aqui temos vários cavalos, mas é de facto muito difícil ter leitura e por vezes é quase impossível. Por exemplo, nesta que aqui está, a interpretação dos arqueólogos é que nós tínhamos uma sebe e tínhamos uma cabra a saltar a sebe. Eu não vejo a sebe, também não vejo a cabra, mas eu não sou arqueólogo. Mas fizemos a fotografia de infravermelho e o mais interessante foi que a fotografia de infravermelho deu-nos isto. E quando nos dá isto, a interpretação já passa a ser algo completamente distinto. Só para dizer então que a primeira abordagem é sempre com exames de área. Nós podemos usar radiação visível, radiação ultravioleta, radiação infravermelha, mas também podemos utilizar os raios-x. E o raio-x é uma radiação muito particular, porque é tão energética que ela consegue atravessar os objetos. Para além de poder ionizar os objetos, ela pode de facto atravessar os objetos e por isso pode nos dar informação sobre a estrutura interna dos objetos. E mesmo em objetos que são bidimensionais ou pseudo-bidimensionais, como é o caso de uma pintura, nós podemos ter imensa informação. E neste caso particular, no tal Etchehomo do Frei Carlos, nós, quando fizemos radiografia, conseguimos perceber o quê? Conseguimos perceber como é que ele utilizou alguns pigmentos, em particular pigmentos à base de chumbo, que são os mais densos e por isso interagem mais com os raios-x, e é onde está mais branco. Consegue-se perceber como é que ele aplicou e modelou a pintura, inclusive a superfície do fundo. Mas o mais interessante foi que, a olho nu, era impossível perceber que os cantos superiores não eram originais, e, no entanto, percebe-se perfeitamente, através da radiografia, que os cantos superiores não eram originais. E a interpretação que os historiadores de arte fazem agora é que isto seria possivelmente a parte central de um tríptico, em que a parte de cima seria arredondada e depois teria os volantes também meio arredondados. É claro que a radiografia permite-nos dar outras informações sobre a técnica do artista. Neste caso particular, no Frei Carlos, nós conseguimos ver através da radiografia que inicialmente o pintor pintou a cabeça do anjo com a cabeça inclinada para baixo e depois alterou por completo a posição da cabeça. E isto é pintado, isto não é desenhado e pintado. Ou seja, temos ali de facto duas cabeças que estão pintadas. Agora voltando aqui, por exemplo, há a pintura do José Malhoa, e agora gostava que vocês inclinassem a cabeça para este lado. Nós, quando fizemos a radiografia, verificámos que temos uma composição completamente diferente, temos uma casa e por isso temos uma pintura que foi feita sobre uma outra composição e que acabou depois por ser reaproveitada para fazer outra coisa. Isto é bastante comum neste momento. Começam a aparecer muitos estudos do Van Gogh, do Picasso, em que se vê várias pinturas umas sobre as outras, enfim. Mas aqui em Portugal também temos esses exemplos. E também temos aqui um exemplo extremo, lá está, de uma pintura
um estudante da Faculdade de Belas Artes, onde temos é a pintura que está visível, mas quando fizemos os raios-x, nós conseguimos ver, para além daquela pintura que está visível, temos aqui uma outra imagem, e se virarmos a pintura ao contrário, temos ainda uma outra. Por isso, nós temos três pinturas, uma sobre outra. Obviamente, está de acordo com aquilo que é. Os académicos não têm dinheiro, por isso vão reutilizando os materiais até não poderem utilizar mais. Mas o raio-x, o mais importante, é que de facto nos permite ver a estrutura interna do objeto. E quando o fazemos, nós, obviamente, em objetos tridimensionais, é bastante informativo. Neste caso, nesta escultura, nós conseguimos perceber exatamente como é que ela foi montada, em particular, se conseguimos ver a cabeça do menino, conseguimos ver que é feito com muitos elementos de madeira, com pregos, com pregaria, para criar toda aquela estrutura. Aqui na Dormição da Virgem, mais uma vez, aqui é um pormenor, mas eu mostro-vos aqui as radiografias completas do andor da Dormição da Virgem, e foi muito interessante, foi que nós encontramos uma peça muito densa no interior e com o endoscópio conseguimos retirar essa peça, e foi muito interessante porque era uma moeda do período de Dona Maria, por isso possivelmente teria sido um restauro e seria um registro de um restauro que teria sido feito nesta escultura. E podemos ter outras aplicações que todos conhecem, a Capela dos Sócios, na Igreja de São Francisco, em Évora, foi alvo de um restauro há pouco tempo, e há bem pouco tempo atrás, antes do restauro, nós tínhamos duas múmias que estavam penduradas nas paredes. E são múmias, são pessoas com tecidos, com cabelos, são de facto múmias. E a antropóloga, na altura, solicitou-nos se nós podíamos fazer a análise destas múmias, e foi isso que fizemos a radiografia, e segundo a teoria, tinha sido o pai que tinha morto o filho, e depois tinha suicidado, depois acabaram por não se degradar, desfazer, enfim, penduraram-nos ali. Na realidade, quando fizemos a radiografia, verificou-se que era uma menina, através da pelvis, que era uma menina e uma mulher, por isso as tradições não são bem aquilo que às vezes se pensa que são. Até agora só vos falei de imagem, como é que nós utilizamos a imagem para nos dar informação, mas na realidade estas radiações, nós podemos utilizar estas radiações de uma forma completamente distinta, e é isso que fazemos. E por exemplo, no caso dos raios-x, eu posso não utilizar para fazer uma imagem, mas posso focar num ponto e com um detector de raio-x posso tirar partido da interação que os raios-x fazem com os materiais da superfície. O que acontece é que, de facto, se os raios-x, quando incidem, quando eu bombardeio raios-x numa superfície, os átomos da superfície vão eles próprios irradiar raios-x. E os raios-x que estão a ser irradiados por esses átomos são característicos dos átomos, ou seja, com a técnica de espectrometria de fluorescência de raio-x eu posso saber qual é a composição elementar. E aqui no retábulo da Sé do Funchal, nós temos ali um laser a apontar, aquilo não são raios-x, os raios-x não se vêem, são dois lasers que nós focamos, quando estão no mesmo ponto, sabemos que é onde estão os raios-x a incidir, e o mais interessante é que nós, através da composição, conseguimos perceber que aquela camada cromática tem chumbo, tem cálcio, tem ferro, e com isso podemos inferir sobre a sua composição. Neste momento, este foi o primeiro equipamento que nós construímos. Na altura, construímos com componentes, eu e o José Mirão, ainda em 2010, mas, na realidade, neste momento já temos equipamentos portáteis que nos permitem trabalhar no laboratório, permitem-nos também trabalhar no museu e permitem-nos trabalhar noutros ambientes. E aqui vou-vos mostrar aqui um exemplo. Aqui foi em 2012 ou algo assim que nós fomos a Oman, onde estavam a montar em Muscat, estavam a criar o Museu Nacional de Oman e pediram-nos porque estavam interessados em comprar umas moedas, aliás, está ali, vê lá, está. Pediram-nos porque queriam comprar umas moedas a um particular, umas moedas de Zanzibar, que são umas moedas muito raras, só se cunharam uma única vez, só houve uma única cunhagem. E nós fomos com o equipamento e a questão aqui era perceber se as moedas seriam autênticas ou não. Obviamente tínhamos que ter moedas de referência, felizmente no Banco Nacional de Oman havia moedas de referência e foi então possível comparar as ligas metálicas das moedas que se iam comprar com as moedas de referência, e aqui mostro, enfim, aqui são só os PETs,
o laranja, o vermelho e o amarelo são distintos, mas mais interessante talvez seja no gráfico, onde os pontos vermelhos dá-nos a composição da Liga de Prata, do zinco com os elementos zinco e cobre da Liga de Prata. Em vermelho são as moedas originais do Museu de Oman, e ali em baixo a composição das ligas que se ia comprar, das moedas que se iam comprar, que mostram claramente que eram umas ligas completamente diferentes. E as moedas eram falsas. Agora, lembram-se que eu vos disse que a primeiro instrumento que nós temos são os nossos olhos. A determinada altura eu pedi se me podiam trazer uma lupa binocular, não sei se lembram, que eu pedi para me trazerem uma lupa binocular. E de facto bastava que se tivesse observado com uma lupa binocular que se percebia de imediato que umas moedas tinham sido cunhadas de uma forma e as outras tinham sido feitas por um molde. E isso obviamente implicava que eram moedas completamente distintas do ponto de vista de como foram produzidas. Vamos agora então falar que com estas técnicas todas nós podemos desenvolver projetos mais interessantes e podemos de facto ter projetos integrados e no caso do projeto de conservação e restauro dos painéis de São Vicente, aquilo que nós estamos a fazer, obviamente, é produzir conhecimento, mas acima de tudo é dar ferramentas à equipa de conservação e restauro para a intervenção de conservação e restauro. Todos sabem nesta sala que é um projeto que tem um grande impacto na sociedade, tem de facto, há sempre um grande burburinho em torno dos projetos para de São Vicente, e é um projeto que tem uma equipa internacional que está neste momento a suportar. Vou-vos mostrar aqui alguns elementos. A primeira coisa que foi necessário foi de facto fixar parte da camada cromática que estava em forte destacamento, em particular no painel dos pescadores. E neste momento o que já se fez e que está-se a concluir é a remoção dos vernizes. Aqui conseguem ver uma área onde já foi removido e onde não foi removido, e aqui conseguimos ver claramente com a fotografia de ultravioleta e a fotografia visível também as diferenças onde já foi aplicado e foi removido, não foi removido. Mas também podemos identificar outras questões, como por exemplo, podemos identificar intervenções antigas, não é? Aqui neste caso, nesta figura, nós conseguimos ver claramente as zonas que não são originais e zonas de intervenção antigas. Isto torna-se ainda mais óbvio quando nós fazemos a radiografia, e aqui sim nós percebemos o quão de original existe muito pouco em algumas das figuras que nós temos. Bom, neste momento, o que é que nós já fizemos? Com um microscópio digital 3D, fizemos a análise da superfície cromática, de todos os detalhes da superfície cromática, e isso permite-nos ver, para além daquilo que é possível ver, por exemplo, permite-nos ver várias camadas umas sobre outras, e foi de facto muito importante trazer este equipamento. Este equipamento veio de Ghent, tinha sido utilizado no projeto do Trip de Ghent, do retalho de Ghent, do Van Eyck, e esteve cedido durante um ano, e nós estivemos a trabalhar com ele. Também de Ghent veio a equipa da Universidade de Ghent com um espectrómetro de Raman portátil, e que esteve connosco durante cerca de 2 semanas também a desenvolver algum trabalho. Particularmente interessante foi que nós utilizámos pela primeira vez um equipamento de fluorescência de raio-x que não nos permite identificar só um ponto, mas na realidade permite-nos fazer um mapeamento químico. Por isso o que estamos a ver ali é a distribuição de vários elementos químicos na pintura, e conseguimos com isso perceber como é que os pigmentos foram utilizados na pintura. Aqui mostro-vos o equipamento a funcionar. Ele vai fazer todo um mapeamento e já fizemos um mapeamento completo de todo o políptico de São Vicente. Aqui mais alguns exemplos. Ali do lado esquerdo temos elementos que são da pintura original, mas no caso do cálcio, da pintura original e de alguns tintos, de algumas massas. E aqui do lado direito, isto são tudo elementos químicos de materiais contemporâneos ou materiais de restauro mais posteriores. Aqui podemos, por exemplo, também ver, foi possível verificar que aquela cabeça, na realidade, há duas cabeças pintadas, por isso houve ali uma alteração na composição, e temos agora que perceber porque é que isto foi feito. Aqui é a mesma coisa.
E a palavra-chave é cooperação. Aquilo, quando nós trabalhamos, nós nunca trabalhamos sozinhos, trabalhamos sempre em equipas multidisciplinares, por um lado, mas também em equipas interinstitucionais. E a cooperação, para nós, é fundamental. E nós criamos, em torno do Laboratório Hércules, todo um ecossistema que está montado, em que nós, por um lado, participamos na infraestrutura do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico, o ERIS-PT, que dá acesso gratuito às infraestruturas do LNEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do Laboratório José de Figueiredo e do Laboratório ECOS, quer a unidade móvel, quer a unidade fixa, através de concursos competitivos que fazemos todos os anos. Temos o Intupass, obviamente, que é fundamental para a questão das políticas públicas, e depois temos, essencialmente, mas também para desenvolver projetos com uma outra dimensão e com uma outra abrangência que nós não conseguimos fazer só com parcerias mais focadas. E depois temos, neste momento, também um grande envolvimento com a Europa, através da ERIS-PT, na criação da infraestrutura europeia, e com a China, onde estamos num laboratório conjunto China-Portugal e estamos a desenvolver também colaboração. Aqui mostro alguns dos sítios e de instituições com os quais nós temos trabalhado, e mais importante também é que, para além da investigação, eu queria reforçar que tudo isto também assenta muito na formação avançada. Por isso, a formação avançada, e lá está, a formação avançada cruzando as ciências, as artes e as humanidades, é fundamental, e exemplo disso, mostro-vos o mestrado Erasmus Mundus que nós temos já a decorrer há 10 anos. Isso é o único mestrado europeu que já está na terceira edição financiada pela União Europeia. Isso há 10 anos que nós temos o Erasmus, o ARCHMAT, que é um mestrado em Ciência de Materiais Arqueológicos, em que os nossos alunos são essencialmente alunos que vêm da área das artes, das humanidades, mas também das ciências, e o grande objetivo é, no final, termos um discurso comum, todos eles poderem ter uma forma de trabalhar que os unifica. Só para vos mostrar, nós temos neste momento já mais de 160 teses de mestrado realizadas no âmbito deste Erasmus Mundus, do ARCHMAT, e aqui mostro a distribuição geográfica, quer em género, quer também, obviamente, pelo mundo, e conseguem perceber que temos alunos de todo o mundo e de género, dos vários géneros, mas mais importante é que isto não é feito sozinho, não é feito só entre as instituições, mas também é feito com uma enorme rede de parceiros no mundo inteiro que nos permitem desenvolver este trabalho. Também em termos de formação avançada, eu queria falar numa Innovative Training Network, numa Marie Curie, que foi um doutoramento europeu que nós tivemos e que ainda estão, neste momento, alguns alunos a discutir. Ainda este mês vamos ter uma aluna que vai discutir a sua tese em Paris, em que nós coordenamos este doutoramento. Temos aqui os países de onde vieram os nossos alunos que desenvolveram as suas teses de doutoramento no âmbito do ED-ASMAT. É claro que quando falamos em formação, não falamos só neste género de formação, de conferência de grau, mas também falamos, por exemplo, em workshops. Aqui mostro um workshop feito na Universidade de Silpakorn, na Tailândia, em que nós realizámos um workshop sobre técnicas de análise de bens patrimoniais, em que tivemos uma série de investigadores, quer da área das ciências, quer da área da arquitetura, essencialmente, a trabalhar connosco durante 2 dias. Aqui temos, por exemplo, um outro curso internacional que nós fizemos na Fundação Oswaldo Cruz para técnicos de diferentes instituições brasileiras, também sobre a utilização de técnicas analíticas. Isto correu tão bem que acabámos há pouco tempo de realizar um segundo workshop, este mais extenso, de 3 dias, também aqui essencialmente para técnicos da área da conservação da Fundação Oswaldo Cruz, e que nos permitiu, ao longo destes 3 dias, desenvolver uma série de atividades em diferentes ambientes. Aqui temos alguns exemplos dos trabalhos a serem feitos. E, finalmente, para terminar, vou falar mais meia hora, em que vou falar de alguns projetos colaborativos, só para ter mais uma noção do tipo de trabalhos que nós desenvolvemos. O primeiro projeto que eu vou falar é sobre o Hercule Florence. O Hercule Florence foi um pioneiro da fotografia, ainda é bastante desconhecido, mas isto está a mudar,
e na realidade, falando do Hercule Florence, ele era um franco-monegasco, ele acabou por ir para o Brasil, onde participou numa expedição à Amazónia, ah, e foi cartógrafo, fez toda a parte da documentação gráfica dessa expedição, mas era também um inventor. E inventou, dentro das várias coisas que ele inventou o processo fotográfico, ou pelo menos é isso que indica os seus diários. E precisamente por causa de ter inventado a fotografia e de não lhe ser dado o devido valor na história da fotografia, foi montado um projeto internacional com o Getty Conservation Institute, com o Instituto Hercule Florence, o Instituto Moreira Salles e a Universidade Federal de São Paulo, onde quisemos estudar alguns dos materiais originais do Hercule Florence que chegaram aos nossos dias. Em particular, estudámos este papel, esta página de papel, parece impressa, mas que, de acordo com os escritos do Hercule Florence, ele criou esta imagem ativando sais de ouro, reduzindo sais de ouro por ação da luz. E isso é fotografia, não é? A fotografia não era mais do que a redução de sais metálicos por ação da luz. A questão aqui era como é que ele conseguiu fixar a imagem, porque nós já sabia há muito tempo que os sais metálicos, alguns sais metálicos, que se mudavam, reduziam por ação da luz, mas não, o problema é que depois o processo era revertido novamente. E por isso era saber como é que isto como é que ele o fixou, mas essencialmente era saber se o que aqui está era uma impressão ou se era na realidade uma das primeiras fotografias que se tem conhecimento, até porque esta fotografia é de 1832 e a patente do Daguerre é de 1835. Não é? E então foi isso que nós fizemos. Aqui podem ver a imagem e agora vamos ver o mapa feito com aquele equipamento do crono que nós fizemos, em que quando fazemos o mapa de ouro, vemos que há uma correspondência direta entre a imagem e a distribuição do ouro no papel. Podemos ver a distribuição de outros elementos e não há qualquer correlação entre a distribuição dos outros elementos e a imagem que se vê no papel. E se para estes rótulos de farmácia foi bastante fácil, para este diploma maçónico que ele fez também, com a mesma técnica, que foi feito com sais de prata e que está documentado como sendo sais de prata. E já agora, é a primeira vez que aparece a palavra fotografia escrita, é precisamente neste diário dele, antes ainda dessa palavra de ser usada mais tarde noutro contexto, mas o que é interessante é que esta imagem está de facto muito ténue, é muito difícil de ler e foi preciso condições experimentais muito drásticas para, apesar de tudo, conseguirmos ter uma correspondência entre a imagem e a prata. Aqui que estamos a ver é precisamente a distribuição da prata, ou então se quisermos olhar para esta imagem, a laranja temos a prata e nas outras cores temos outros elementos químicos que não correspondem, obviamente, à imagem que temos ali no diploma maçónico. Quisemos ir um bocadinho mais longe, para perceber, já sabíamos então que tínhamos ouro e prata, queríamos saber em que estado é que estava esse ouro e a prata. Fizemos então microdifração de raio-x, que é uma técnica que nos permite analisar compostos cristalinos. E os metais são compostos cristalinos, por isso o ouro, quando está na forma metálica, é um cristal e como é um cristal vai ter sinal na difração de raio-x. E foi isso que nós fizemos e de facto foi possível, analisando as zonas escuras do documento, termos os picos característicos do ouro e por isso era mais uma prova que tínhamos ouro metálico depositado na folha de papel. Se tínhamos partículas metálicas, queríamos vê-las, então fomos a um microscópio de eletrónico de alta resolução que adquirimos recentemente e de facto foi possível com este novo microscópio eletrónico observar estas nanopartículas. E quando eu digo nanopartículas é porque de facto a dimensão destas nanopartículas é cerca de 40 nanómetros, são partículas muito, muito, muito pequeninas. E se formos ver as de ouro, também queríamos ver as de prata, e as de prata, aqui estão elas, são ainda mais pequeninas, têm cerca de 20 nanómetros, mas é interessante, por exemplo, aqui vemos o espectro e temos ali o pico intenso da prata. Para finalizar, já só vos maço com mais 4 projetos,
Vou-vos falar do projeto Old Core Revelations, que é um projeto que que eu intitulo como Uma História com Barbas. É uma história com barbas porque este projeto vem desde 2011. Desde 2011 que nós estamos a desenvolver este projeto. Mas também porque os personagens desta história têm todos eles, ou bem, enfim, muitos deles têm barbas, como temos aqui o Afonso de Albuquerque, o retrato do Afonso de Albuquerque, que está no Museu Nacional de Arte Antiga. Mas também porque a pessoa que inspirou esta investigação foi o Miguel Mateus. O Miguel Mateus era um conservador-restaurador que trabalhava essencialmente em Goa, trabalhava no Brasil e trabalhava também em Portugal, e que, em determinada altura, eu ainda estava nessa altura no Laboratório José de Figueiredo, me visitou e me falou da Galeria dos Vice-Reis da Índia e da importância que seria desenvolver um projeto sobre a Galeria dos Vice-Reis da Índia que pudesse ligar a Índia com Portugal e, de algum modo, contribuir para as relações diplomáticas, para melhorar as relações diplomáticas e para a proteção do património comum em Goa. E tudo começou, de facto, em setembro de 2011, quando o Miguel Mateus veio falar comigo e, enfim, eu nessa altura era mais novinho, que é dessa altura, mas e nós imediatamente avançámos para este projeto. É claro que seria muito difícil ir a Goa nesta altura, mas iniciámos logo os contactos com o Arqueológico Survey of India e com as autoridades indianas, mas aquilo que nós tínhamos à nossa disposição eram os 3 retratos que estão no Museu Nacional de Arte Antiga. Logo nessa altura se juntou a nós ainda a Teresa Reis, que é conservadora restauradora, e a equipa ficou montada logo de início com estas 3 pessoas. Por isso é uma história com muito mais para além do que barbas. Isto não era só barbas que vinham lá, que nós tínhamos. E na realidade, a Teresa já tinha estado em Goa e já tinha feito a documentação fotográfica de toda a galeria, que é o marido da Teresa, o David. É claro que para montar este trabalho foi necessário ainda chamar outras pessoas, e temos aqui a Sara Valadas e o Luís Piorro dos Laboratórios José de Figueiredo que se juntaram à equipa, e foi com esta equipa que nós iniciámos o estudo da Galeria dos Vice-Reis da Índia. Mas iniciámos estudando as 3 pinturas que estão no Museu Nacional de Arte Antiga. E desde logo, a primeira, que é o retrato do Afonso de Albuquerque, nos trazia logo grandes dúvidas. Porquê? Basicamente porque a imagem que existe do livro do século XVI sobre este retrato, a imagem do retrato é completamente distinta do próprio retrato, e por isso não é normal, não é, que se aquilo se a imagem reproduz a pintura, na realidade devia ser parecida, e não era. E de facto, nós começámos então com os exames da área. A fluorescência do ultravioleta mostra uma série de alterações, mas o que foi muito interessante é que a fotografia de infravermelho mostrava logo que havia uma barba, havia um peixe muito bem pronunciado e muito bem desenhado, mas a radiografia foi de facto bastante reveladora e mostrou por baixo daquela pintura estaria uma outra pintura. Voltámos novamente à documentação, que isso é fundamental, e acabamos por perceber que o retrato do Afonso de Albuquerque está sob o retrato original do Lobo Soares de Albergaria. Isso importava perceber porque é que isto tinha acontecido, e para tal o que nós fizemos foi precisamente voltar outra vez aos arquivos e fomos buscar o processo de 1950, onde as pinturas vieram para Portugal para serem removidos os repintes do Gomes da Costa, que foi mais tarde, foi presidente da República, mas nessa altura ele era capitão, estava destacado em Goa, ele era uma guarnista, mas por algum motivo decidiu pintar a galeria toda, e uns estão com repintes completos, como é o caso do Afonso de Albuquerque, outros apenas com repintes parciais. Mas então este é o retrato do é um retrato que não cumpre sequer o retrato original, por isso é uma composição diferente que o Gomes da Costa realizou, e consultámos logo de imediato o processo do Laboratório José de Figueiredo e conseguimos perceber, aqui é uma imagem do restauro a ser retirada a pintura superficial, mas o que foi muito interessante é que eles conseguiram perceber que por baixo estaria o Lobo Soares de Albergaria. Está aqui o brasão do Lobo Soares de Albergaria por baixo do brasão
do Afonso Albuquerque. Bom, o que é que acontece? Também temos a pintura como foi deixada. Por isso aqui, esta foi a forma como a pintura foi deixada pelos conservadores restauradores na altura do Laboratório José de Figueiredo. Enfim, Laboratório José de Figueiredo, na Algés. Agora, como é que passa disto para isto? Não é? Essa é que era a questão. E o que foi muito interessante é que nós depois fomos ver a documentação, e quando fomos ver a documentação entre o João Couto e o então ministro da Educação. E o que foi muito interessante verificar é que o Ministro da Educação diz não, o Afonso de Albuquerque não pode ser representado assim, tem que ser representado com umas barbas longas e uma cara envelhecida. E o João Couto respondia a dizer que não era eticamente correto e que não podia fazer isso, mas enfim, eram outros tempos, estávamos em ditadura e quem manda, manda. E o que é certo é que houve um pintor que acabou por fazer as barbas do Afonso de Albuquerque e a cara, isso não, o que temos neste momento não é um falso, mas é de facto uma falsa identidade, porque a pintura foi deixada inicialmente assim. Aliás, a reprodução que está no Museu da Marinha está assim. Ainda está assim, ainda foi antes de terem refeito a cara do Afonso de Albuquerque. Já agora, a opção deles foi deixar as cartelas do Afonso de Albuquerque sempre. Foi deixá-lo com a personagem do Lobo Soares da Albergaria, mas com as cartelas do Afonso de Albuquerque. Bom, desde logo, um, se este não é o Afonso de Albuquerque, significa que possivelmente o Afonso de Albuquerque estaria em Goa, por baixo de outro vice-rei que estivesse lá pintado. E tentámos sempre ao longo destes anos, ao longo de vários anos, tentámos ir a Goa, sempre com avanço e recuos, eles muito solícitos, mas depois mudava as direções, tínhamos começado do princípio, e a coisa foi sempre muito quase desesperante ao longo de 8 anos, e só passado 8 anos é que entra uma outra personagem com barbas, que todos conhecem, o Fernando António Batista Pereira, que na altura era assessor do ministro, e na altura tínhamos também uma embaixadora da Índia extraordinária, a Nandini, não tinha barbas a Nandini, por acaso, mas que, e foi possível, conjugando os esforços diplomáticos, montar uma primeira missão a Goa em 2019, e levar uma equipa daqui de Portugal para trabalhar, em que o grande objetivo era treinar investigadores do Arqueológico Survey of India sobre estas técnicas de análise não invasiva. E foi isso que fizemos, levámos uma série de equipamentos, levámos uma série de material e treinámos 15 investigadores do Archaeological Survey of India, do Science Branch do Archaeological Survey of India. Da equipa que foi daqui de Portugal são estas pessoas, era do José de Figueiredo, era da Faculdade de Belas Artes, era da, da Universidade de Évora, do Laboratório Hercules, obviamente, e era também do CHAM, neste caso era a Mónica Esteves Ferreira. E fizemos fotografia de infravermelho, fizemos radiografia, fizemos fluorescência de raio-x, tínhamos na altura já um equipamento que podia fazer mapping, mas mapping de pequenas áreas, 10 por 10 centímetros, fizemos sequenciação de DNA por causa das questões da biodegradação, e aqui temos algumas imagens, e o que eu queria vos mostrar é o que é que se conseguia obter. Isto era o que se conseguia ver, como podem ver, algumas têm muito pouca leitura, muitas delas, mas consegue-se perceber que por baixo estão as pinturas originais. E depois, confrontando isto, obviamente, com a gravura, com a imagem, consegue-se perceber que está lá. E mais, com as técnicas que nós levávamos, conseguimos perceber que por baixo do que não se vê nada, consegue-se ver os elementos pintados. Só para culminar esta parte, nós conseguimos ver com a radiação visível as pinturas do Gomes da Costa, do século XIX, com a radiografia as pinturas originais do século XVI e XVII, com a refletografia de infravermelho conseguimos ver o estado do século XIX, que era muito interessante, e depois com a fluorescência de ultravioleta já os restauros feitos pelo Arqueológico Survey of India no século XX. Aqui mostro-vos um exemplo, isto é um dos vice-reis, isto é a radiografia, combinando a radiografia com os exames de análise química, nós conseguimos fazer a reconstrução
como seria enfim, a distribuição da cor, e depois podemos comparar com a gravura e consegue-se perceber com o desenho, e consegue-se perceber que de facto está lá tudo muito original. Bom, e onde é que está o Afonso de Albuquerque? Bom, temos aqui o Nuno Álvares Botelho, e quando fizemos o estudo do Nuno Álvares Botelho, verificámos de facto que por baixo estava uma pintura muito desgastada, muito degradada, mas que tínhamos lá as barbas do Afonso de Albuquerque, e mais interessante ainda é que tínhamos a Cruz de Santiago, e ele era o único vice-rei que fazia parte da Ordem de Santiago. Mais ainda, conseguimos ainda encontrar vestígios do brasão do Afonso de Albuquerque. Muito interessante ainda nesta questão, e que isto correu tão bem, nós gostamos tanto de estar um mês na Índia, que logo a seguir, enfim, meteu-se a pandemia, mas logo que foi possível, montámos um projeto à FCT, um projeto que ainda está em curso, e conseguimos financiamento, felizmente conseguimos financiamento, conseguimos apoios de outras instituições, como a Fundação Oriente, e estivemos este ano mais um mês em Goa a trabalhar com a equipa, precisamente com a equipa indiana do Arqueológico São Belfim. Bom, desta vez nós aqui mostro aqui uma imagem da equipa toda, os cientistas neste momento eram menos, já não estávamos a fazer treino, já estávamos mesmo a trabalhar só em torno de um projeto, por isso só tínhamos 3 cientistas indianos a trabalhar connosco, mas o mais importante é que nós complementamos a equipa com outros investigadores, o Peter Van Nabil, da Universidade de Quente, o David Reis, conservador-restaurador, e o Ian Noronha, um fotógrafo local, que já nos tinha apoiado na primeira missão, e levamos mais de 500 quilos de equipamento de Portugal para a Índia. Aqui, do lado esquerdo, nós estamos no aeroporto, do lado direito estamos já em Goa a levar o equipamento para o museu. Aqui mostro algumas das cenas do que é que nós fizemos estas técnicas, fizemos Ramãs, spectroscopia de raio-x, enfim, tudo isto, mas levámos o crono. Só o crono pesa cerca de 150 quilos, é de facto um equipamento. Mas é um equipamento que nos mostra coisas lindíssimas. Vejam, por exemplo, aqui neste vice-rei, em que nós praticamente não temos leitura nenhuma à superfície, aquilo é tudo muito liso, sem qualquer tipo de relevo, mas depois conseguimos ver coisas como esta que estão por baixo daquilo que são os requintes. E de facto, quando confrontamos, depois consegue-se perceber o que lá temos. Ou então, neste caso aqui por baixo, em que de igual modo não conseguimos ver grande coisa, mas depois com a fluorescência de raio-x consegue-se perceber o que está por baixo. Bom, o que é que nós estamos neste momento a fazer com eles? Estamos a criar um novo conceito para a museografia, museologia para a exposição. Eu não sei, eu peço desculpa, eu sou químico, não sei se é museografia, se é museologia, mas para a exposição, não conceito museológico, para exibirmos aquela exposição, com recurso a tecnologias digitais. Todas as pinturas vão ter QR codes em que se acede e consegue-se ver os resultados que nós tivemos e a reconstrução daquilo que está por baixo, com base nesses resultados, e por isso vai nos dar acho que isso vai ser muito interessante para a visita. Mas estamos também a criar um sistema de monitorização e gestão de risco neste museu, também estamos a fazer no Museum of Christian Art, e por isso a ideia é, de facto, através de sistemas low cost, nós conseguirmos o empowering, conseguirmos de capacitá-los para eles próprios depois desenvolverem este tipo de metodologias de conservação preventiva.